Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Esses dois versos que eu acabei de ler, eles não são assim um sequência do outro não, tá? Eles são 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e depois 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Entretanto, esses dois versos são usados para defender a ideia de que quando as pessoas morrem, elas são mantidas sob castigo em suas almas imortais fora do corpo, no inferno, antes da ressurreição. E aí, você acha que essa é uma boa leitura desses dois versículos? Bom, eu acho que não. E para comprovar a minha ideia, eu escrevi um livro que passo a apresentar para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Bom, aí está o livro A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro, escrito por este pecador que vos fala, Ezequiel Gomes. Então eu vou apresentar o livro para vocês, e já inclusive fica uma dica, hein, pessoal? Vai ficar um link para o download do livro gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Então basicamente você está vendo aí a capa. Deixa eu colocar um pouquinho para cima para você ver ela por completo. Ali atrás você tem um manuscrito grego do Novo Testamento. Aí você tem uma coluna aqui em vermelho e amarelo com o nome do livro, né? A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno. E aqui você tem então o subtítulo, né? Um breve comentário exegético de 2 Pedro e o meu nome. E, inclusive, eu creio que de todos os livros que eu lancei, todos eles têm uma capa muito legal, sem nenhuma exceção. Todavia, eu, dentro da minha percepção, tenho que esse livro é o que tem a capa que eu mais gostei, tá? Quem fez o trabalho foi o Utanabe, que é um designer gráfico lá da Bahia, um cara muito gente boa. Inclusive, se vocês quiserem o contato dele para desenvolverem algum tipo de arte visual, marca, identidade, etc., capa de livro, alguma coisa, vocês podem escrever aí nos comentários, passo o meu e-mail para vocês, enfim, e eu faço a ponte entre vocês, tá bom? Então tá aí a capa. Já começa assim de uma forma muito legal o livro, porque eu acho que o Utanabe deu o melhor dele lá na produção da capa e ficou muito bacana. Então você vê na segunda página aí é uma versão preto e branca da capa, né? E aí você chega lá nos dados internacionais de catalogação na publicação da Câmara Brasileira do Livro, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que, conquanto esse seja um livro digital, que está sendo distribuído gratuitamente em função da generosidade dos patrocinadores da obra, isso não quer dizer, porém, que esse é um documento qualquer, é uma apostilazinha feita no fundo do quintal, tá? Não, esse de fato é um livro cadastrado na Câmara Brasileira do Livro, tem ISBN, né, que é esse númerozinho aqui que, enfim, regulamenta um pouco assim como que você faz catálogo de livros de forma internacional. E aí o meu livro ele entra na categoria de Bíblia, Novo Testamento, Epístolas de Pedro, Comentários, e Crítica e Interpretação, tá bom? E aí tem lá os dados do Utanabe, que foi aquele que fez a capa. Você tem também quem fez o projeto gráfico e a diagramação, a Ana Paula. Quiserem o contato do pessoal aí, só me dizer, tá bom? E aí nós chegamos no sumário. E podem ficar tranquilos que aqui no vídeo eu não vou fazer uma exposição inteira do livro não, né? Porque senão a gente não sai daqui hoje. O livro tem 305 páginas ao total, contando da primeira capa até a contracapa. E o sumário está aí, né? Então tem uma parte de agradecimentos, depois tem a lista de abreviaturas e siglas, especialmente das versões bíblicas, né? Tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol, quanto em grego, que a gente usa durante o material. E aí uma palavrinha de introdução, e aí tem o corpo realmente
do livro, né? Que é a proposta de tradução de 2 Pedro. Se você perceber, você pode ler a proposta de tradução e comparar com a versão da Bíblia que você tiver. Você vai perceber provavelmente que é uma proposta próxima, né? Porque estamos tratando com o mesmo texto, mas não é idêntica, né? Às versões que existem já no mercado nacional brasileiro de Bíblia, né? Então fica aí uma proposta específica de tradução para vocês apreciarem, beleza? Aí a segunda parte é um comentário exegético e teológico, que vai da página 30 até a página 138. Então é o corpo maior de texto que nós temos no livro. Aí você tem de fato um comentário exegético, teológico, de toda a carta por completo, tá? Aí o terceiro capítulo são pressupostos imortalistas e seu uso de 2 Pedro capítulo 2. Então a gente trata um pouquinho assim como que os imortalistas raciocinam, como que eles lidam com os textos bíblicos de uma forma geral e com 2 Pedro capítulo 2 de forma específica. E aí no quarto capítulo eu faço uma refutação dos pressupostos e do uso imortalista de 2 Pedro capítulo 2. Então no capítulo 4 a gente apresenta um pouco da questão, dos problemas, enfim, das convicções imortalistas, e depois no capítulo 5 a gente entra refutando estas questões. Aí no capítulo 5 eu trato do texto grego, né? Então tem ali uma introdução, tem o próprio texto grego em si, tem uma análise léxico-sintática, tem uma tradução anotada para todo mundo perceber como que a gente faz, né, essa coisa toda com a crítica textual, com a tradução, com a análise léxico-sintática, na hora da gente abordar o texto, né, isso é bastante importante. Depois, no capítulo 6, eu trago para você 8 sermões expositivos em 2 Pedro, que são esboços que você pode usar para pregar na sua igreja, para pregar nos vídeos na internet, onde você quiser, o conteúdo completo de 2 Pedro. Aí ficam as considerações finais, que é a minha conclusão, e nós temos os apêndices, né? Que basicamente são o quê? Os manuscritos do Novo Testamento, eu coloco ali foto, uma legenda, etc. Depois os textos bíblicos que eu uso ao redor, aliás, ao longo da obra, né? Fora de 2 Pedro, que naturalmente eu trabalho todos os versos, aí eu coloco lá o que eu usei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e todos os textos bíblicos. E por fim eu coloco um apêndice refutando Augustus Nicodemos e umas meia dúzia de bobagens que ele andou falando sobre 2 Pedro no passado recente, tá bom? E no final você tem a bibliografia, que vai da página 289 até a página 304, então você tem aí praticamente 15 páginas só de bibliografia para você aprofundar a sua pesquisa acadêmica, para você entender também um pouquinho do universo de trabalhos acadêmicos que eu usei na confecção do material, tá? Então vamos dar uma passeadinha aí breve, né, para vocês verem. Aqui é uma folha com uma citação muito legal do Frank Tillman, depois vocês podem ler, aí os agradecimentos. Vocês veem que o material tá muito bonitinho, tá muito bem feitinho. Eu fiquei muito contente com o resultado gráfico, a obra da Ana Paula, com o trabalho do Tanabe também. E aí fica para vocês aí um comentário bíblico exegético completo, tá? Então, ok, eu vou passar, inclusive, até a parte mais final aqui. Não vou ficar passando tudo, porque vai gastar muito tempo nosso. Vê se eu mostro para vocês aí a seção que mostra os manuscritos do Novo Testamento, aí você vê os esboços dos sermões e tal, para você pregar. Muito legal a gente também, né, fomentar a pregação de 2 Pedro na igreja. Isso é muito bom, né, a pregação da palavra de Deus. Pronto, aí estão as considerações finais. Ainda vai um pouquinho para frente aí para a gente chegar na parte dos apêndices. Bastante coisa bacana aí, acho que é agora. Pronto, aqui estão os apêndices, e aí você vê aí, né, manuscritos antigos e texto grego, para vocês terem um pouco de noção. Por exemplo, aí no caso do papiro P72, você tem aí depois o Códice Vaticano, né, que é um dos principais manuscritos bíblicos. Aqui é uma foto do Códice Vaticano na transição entre o final de 1 Pedro e o início aqui de 2 Pedro, bem legal, documento muito interessante. E aí você vai vendo aí, ó, o Códice Sinaítico, você tem aqui o Códice Sinaítico ali, o finalzinho de 1 João e o início de 2 João,
muito legal. Você tem aqui o manuscrito 33, né? Bem bacana. Documentos históricos, realmente. E esse aqui é a foto da primeira página aí de 2 Pedro, na 28ª edição do Novo Testamento Grego de Nestlé Aland, publicado em 2012, tá bom? E aí, basicamente, aí você tem o apêndice, você tem aí os textos bíblicos todos que eu usei para vocês terem uma ideia aí, tá vendo? Quantidade de textos bíblicos fora 2 Pedro que eu usei, ó, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Oséias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Tiago, 1 Pedro, Hebreus, 1 João, Judas e Apocalipse, né? Então a gente basicamente abordou praticamente a Bíblia toda tratando desse tema, especialmente da imortalidade da alma e do castigo eterno. Aqui o meu apêndice sobre as heresias de Augustus Nicodemos, né? E aí vou colocar para vocês aqui um pedacinho aí das bibliografias para vocês darem uma olhada. Aí tá lá, ó, Gordon Fee, Mark Strauss, How to Choose a Translation for All It's Worth, né? Como escolher uma tradução por todo o seu valor, né? Pelo valor da tradução. Um guia para entender e usar as versões da Bíblia. Obra de 2007, uma das obras bem importantes aí. E aí tem um monte de coisas de bibliografia, e aqui está o final, a contracapa, né? Muito bacana, pessoal. Então são 305 páginas de puro conteúdo de teologia bíblica para vocês, que está à disposição de vocês aqui na descrição. E para vocês entenderem um pouco do modelo de uma forma geral, o que acontece? Eu fui até a internet, né, e convoquei aí os meus seguidores, aqueles que gostariam de patrocinar a produção dessa obra, para que me enviassem ofertas de qualquer valor. Teve gente que enviou R$10, teve gente que enviou R$200, teve gente que enviou R$2.000, cada um de acordo com a sua posse, de acordo com o que Deus tocou no coração. E aí, por isso a gente pôde escrever o material, por isso a gente pôde fazer o desenvolvimento da capa, da arte, da diagramação e tudo mais, e agora disponibilizar o livro gratuitamente. De outra forma, eu teria que vender o livro e talvez nem todos vocês teriam acesso ao conteúdo. Então essa é uma forma legal da gente financiar um material acadêmico, exegético, ao mesmo tempo que também pode ser entendido pelo cristão que gosta de estudar a Bíblia, mesmo sem tanto conhecimento de grego e tal. Eu explico um pouquinho dessas coisas todas durante o desenrolar do material, por isso inclusive eu coloquei as discussões de grego mais para o final do livro, e aqueles que não tiverem maior domínio poderão pular essas partes também, até depois, se quiserem aprenderem um pouco mais a respeito do idioma mesmo, né, em que foi escrito o Novo Testamento. E aí fica a dica também, se você receber esse livro gratuitamente e quiser demonstrar gratidão, enviar uma oferta, ou mesmo financiar outros projetos que nós já estamos começando a pensar a respeito deles, e eu já vou anunciar em breve para vocês também, vocês podem entrar em contato comigo pelos comentários, pelo meu e-mail, vai ficar na descrição desse vídeo, né? ezeksalt@hotmail.com. Você pode entrar em contato comigo, a gente conversa. E vai ser um prazer servir vocês, tá bom? E se você não puder ajudar, não tem nenhum problema, o livro está gratuitamente à sua disposição, beleza? Então por enquanto é isso e a gente se vê. Um abraço.